Essa iniciativa do Diálogos está organizado pelo Observatório das Migrações Internacionais. Vou chamar primeiro o professor Leonardo Cavalcanti. Ele é o diretor do Observatório das Migrações Internacionais, professor do CEPAC. O professor Christian Teófilo da Silva, o diretor do CEPAC, que também está nesta iniciativa. E o professor Gustavo Lins Ribeiro, nosso convidado, que ele é professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, pesquisador 1A do CNPq e atualmente é o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Eu queria dar as boas-vindas a todos, né, e a todas. Hoje é o primeiro diálogo que a gente está fazendo aqui do Observatório das Migrações. A ideia é que a gente possa fazer esse diálogo uma vez por mês aqui na Universidade de Brasília. E como vocês estão vendo aqui, o formato é um formato mais soft, né, mais descontraído, na forma de diálogos, né? E a ideia é, como a gente tem aqui, a Adélia já apresentou, mais dois antropólogos de peso aqui, o professor Gustavo, o professor Christian. E agora eu falando, eu estou lembrando daquela frase do Lévi-Strauss, né, quando ele fala, é bom a gente pensar coisas que levem a gente a pensar questões que são boas para pensar, né? Ele tem uma frase que questões que são boas para pensar. Eu acho que essa é a ideia daqui hoje, né? É pensar questões interessantes, mais que a gente apresentar pesquisas ou apresentar, digamos, algo mais concreto de metodologia ou de teoria, é a gente dialogar sobre as migrações. E nada melhor para fazer isso, né? A gente tem, na verdade, é uma honra a gente ter aqui o Gustavo, viu, Gustavo? É uma honra contar com a sua presença para abrir um pouco esse ciclo de diálogos. A Adélia já apresentou o currículo do Gustavo, mas eu acho que dispensa a apresentação, né? A gente é uma pessoa, um dos intelectuais aqui no Brasil hoje, ou seja, com mais protagonismo, né, no pensamento das ciências sociais, é o presidente da ANPOX, também, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, e é uma alegria a gente começar. A ideia é isso, está aí o lanche, né, é a gente poder conversar e dialogar sobre o tema de hoje. A gente vai fazer o próximo diálogo, o pessoal passou uma lista aí para pegar o contato de vocês, e a gente até anunciou aqui o próximo Diálogos, que vai ser no dia 23 de outubro, e o título do Diálogos é Imigrante, uma categoria social válida para as ciências sociais? É a pergunta que a gente vai fazer no próximo Diálogos. É ou não uma categoria social válida para as ciências sociais? Então, a gente vai pensar sobre esse sujeito, né? Vamos pensar, vai estar aqui ajudando esse diálogo o professor Brasilmar Ferreira Nunes, do Departamento de Sociologia. Escrevemos juntos um artigo sobre esse tema, né, questionando a categoria imigrante, e vamos aqui apresentar um pouco as questões que levantamos nesse artigo. Então, antes de passar aqui a palavra rapidamente, né, eu só queria, o pessoal foi me passando, pediu para registrar algumas presenças aqui, né, antes que mais nada, agradecer, eu vou fazer a posteriori, né, o professor Christian Teófilo, que é do CEPAC, né, o diretor do CEPAC, que é o centro que abriga o observatório, né, todos os pesquisadores são pesquisadores do CEPAC, ele vai falar um pouco mais do CEPAC já, né. A gente também queria agradecer a presença dos gestores que trabalham no Estado com o tema das migrações, né, que a gente tem representação aqui do Ministério do Trabalho e Emprego, né, a analista Glenda Correia está aqui, a gente tem do MEC, do Ministério da Justiça, a gente tem também da Agência Brasileira de Cooperação, as associações de imigrantes estão presentes, a Associação dos Imigrantes Haitianos, obrigado pela presença também. A gente queria agradecer aqui ao Bistrô Brasileiríssimo,
que nos acolheu aqui nesse espaço. É o formato que a gente queria, algo mais descontraído, para a gente pensar sobre o tema, né? Também tem pessoas aqui da Embaixada da República Dominicana, bem-vindos, eu acho que é bem na linha do CEPAC, a gente pensar a América Latina. Bom, uma lista imensa, a gente também não tem como deixar de registrar os pesquisadores, tanto do Observatório quanto do Laboratório de Pesquisa sobre Migrações Internacionais. Eu acho que é isso, a ideia é a gente conversar, o Gustavo vai ter um tempo para apresentar, ele vai apresentar algumas questões, e logo a gente vai abrir o diálogo, para a gente conversar, dialogar e debater. Está tudo sendo registrado, né, os diálogos, a TV UNB está fazendo aí a cobertura para a gente dos diálogos. Eu acho que também vocês podem indicar também outras pessoas que não puderam estar aqui fisicamente, que possam participar desse diálogo no futuro. É isso, eu passo a palavra ao professor Christian e logo ao professor Gustavo, para a gente, sem mais protocolo, começar esse diálogo. Bom, obrigado, professor Leonardo. Boa tarde, professor Gustavo. Boa tarde, público presente. Eu agradeço ao professor Leonardo pelo convite para fazer a abertura desse diálogos do Observatório. Eu acredito que fazer bem esse papel ritual é falar pouco e ser rápido, para que a gente possa logo dar início às atividades. Mas como eu tenho a obrigação de explicar um pouco mais sobre o que é o CEPAC e o espaço que o CEPAC abre para eventos como esse, eu prometo ser muito breve. Tá? O Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas existe já há 27 anos aqui na Universidade de Brasília, com um programa de pós-graduação em estudos comparados sobre as Américas. Acabamos de lançar o novo layout da nossa página eletrônica, onde vocês encontram todas as informações sobre nossas linhas de pesquisa, sobre os laboratórios, em especial o Laboratório de Estudos de Migrações, que acolhe a iniciativa do Observatório. O que está acontecendo aqui hoje é fruto de um investimento já de muitos anos para que o CEPAC funcione, de fato, como um hub, como um espaço para tudo que envolva América Latina e Caribe, assim como a América do Norte, na Universidade de Brasília. Então, a partir da Universidade de Brasília, o CEPAC, assim como o Memorial Darcy Ribeiro, que nos acolhe hoje, é uma casa de porta aberta para quem quiser firmar parcerias, estudar, pesquisar temas relacionados às principais problemáticas do continente americano e também das relações do continente americano com o mundo, como é o caso das migrações e tema da palestra de hoje. Só para não perder a oportunidade de lembrar, a migração é um tema que promove encontros sempre, né? E a primeira vez que eu trabalhei com o professor Gustavo Lins Ribeiro foi como seu aluno de iniciação científica numa pesquisa sobre os brasileiros que migravam para São Francisco, nos Estados Unidos. Brasileiros, maneira de dizer, que carinhosamente eram goianos, principalmente, que iam para São Francisco, e até hoje eu uso essa experiência com o professor Gustavo como exemplos em sala de aula para explicar teorias da etnicidade, de identidade, articulações e problemas globais. Então, é uma excelente oportunidade usar a migração, a mobilidade humana como uma janela para pensar as problemáticas do mundo contemporâneo. Eu tenho certeza que é sobre isso que o professor Gustavo vai nos iluminar com a palestra de hoje. Obrigado. Pois, Gustavo, passa a palavra e a gente começa a dialogar. Boa tarde a todos e todas. Desculpem que eu estou com um pouco de dificuldade para falar. A seca me pegou atravessado, mas eu acho que vai dar certo, especialmente porque é um diálogo, então também quero ouvir, não apenas falar. Quero agradecer aos colegas do CEPAC, em especial do Observatório das Migrações Internacionais, pela oportunidade. Não há dúvida, como disse o Cris e o Leonardo, que migrações é um dos temas mais quentes, né, e amplos que se pode debater, não apenas nas ciências sociais, porque interessa um espectro muito amplo de disciplinas, não é? Economia, geografia, até mesmo análise literária, história, demografia e por aí vai. Vocês sabem, eu sou antropólogo e trabalho com globalização há muito tempo.
talvez seja por isso que tenham me pedido que eu falasse mais nesse viés do fenômeno migratório no contexto da globalização. Eu vou levantar algumas questões que eu reputo bastante amplas, não é? Praticamente não vou apresentar número nenhum, porque em migrações a gente pode falar de muitos números, né? Cada vez mais há uma quantidade grande de dados estatísticos vinculados à migração. Mas eu quero falar mais de uma visão que tem a ver com o título que me foi sugerido. Em primeiro lugar, parece o título supor que existe algo de diferente na migração na era da globalização. E, como sempre, a gente pode responder que sim e que não. Tem muitas coisas que ocorrem na migração contemporânea que já ocorriam em momentos anteriores. Depois nós vamos ver, ter minimamente uma definição de trabalho do que é a globalização, não é? Porque também não é algo consensual e há muitas definições e muitas perspectivas sobre a própria globalização. Mas, na verdade, se nós formos pensar, então, em escala planetária, não é? Que a globalização necessariamente nos obriga a pensar mais além das unidades, das macro-unidades políticas que formam o mundo contemporâneo, que são os Estados nacionais, a gente pode ir muito atrás, e como antropólogo eu sempre, às vezes, penso numa antropologia bem profunda, né? Que é aquela que fala do Homo sapiens, em geral. E eu diria que, de fato, a gente poderia dizer que o Homo sapiens é um animal que migra, né? Ou seja, a migração ela quase que coincide com a condição humana em geral. A história do Homo sapiens é uma história de migração, né? Seja para lugares que estavam vazios de outros Homo sapiens, seja para lugares onde já existiam outros, né? Aí nós estaríamos melhor falando de fenômenos de colonização, porque a imposição de uma população humana sobre outros para fim de domínio de uma determinada área. Mas, de qualquer modo, eu quero começar com essa generalização muito ampla, né? De que a migração coincide com a nossa espécie, com a nossa experiência enquanto espécie, né? Essa trajetória de ocupar todo o planeta, como vocês sabem, menos a Antártida, que não teve ocupação humana nesse sentido. Então, a história da migração é a história do homem, né? Eu acho que é bom a gente começar com essa compreensão, que nós estamos falando de algo enorme. O problema é que os territórios vão sendo ocupados e as pessoas vão definindo limites e formas de viver e de aceitar outros dentro desses territórios, né? E a forma prevalecente hoje em dia é isso que a gente chama de Estado Nacional, uma forma que, na verdade, passa a se desenvolver a partir do século XVII. Então, também não é uma forma eterna, né? Mas, durante muitos anos, milênios, né, a migração ela era basicamente feita através de um processo que todos nós desempenhamos, que é caminhar, né? Era andar. E o
homem foi se espalhando pelo mundo, caminhando. Mas, depois, evidentemente, a domesticação de animais vai usar animais para se locomover, e, mais importante para o meu argumento, não é? Porque o meu argumento, eu vejo aqui alguns ex-alunos meus, e eles sabem como eu levo a sério essa noção, passa muito pela compreensão do que o geógrafo dublê de antropólogo David Harvey chama de compressão do espaço-tempo, né? E a compressão do espaço-tempo ela é fundamental para a gente compreender as características dos processos migratórios, desde que máquinas de locomoção passam a existir no mundo, né? E a primeira máquina de locomoção, depois da carroça, mas é aquela que nos interessa mais, porque ela prevalece durante milênios e praticamente era a única que permitia grandes deslocamentos no planeta até o século XX, né? Que é o barco, né? Então, o barco como a primeira grande máquina, não é? De levar pessoas de um lugar para o outro e levar para lugares distantes, não é? Nós sabemos que o nosso próprio continente não existiria se não fosse essa tecnologia que era a grande máquina de locomoção a nível global, no caso, os barcos, caravelas portuguesas e espanholas. Eu estou usando a palavra máquina várias vezes porque, na verdade, eu tenho certeza que nem todas as pessoas que estão aqui são familiarizadas com a ideia de compressão do espaço-tempo, então eu preciso dar uma definição breve sobre isso, para que a gente possa, de certa maneira, pensar de forma conjunta, não é? A compressão do espaço-tempo ela tem a ver com dois vetores fundamentais, um é velocidade e outro é simultaneidade. A velocidade é a nossa capacidade de deslocar-nos no espaço cada vez mais rápida, e isso supõe uma série de máquinas, né? A primeira máquina importante nessa direção, especialmente em termos migratórios, eu já me referi, o barco, mas centenas, milhares de anos depois da invenção dos barcos, né? Porque os barcos existem muito antes deles terem sido utilizados para a expansão da Europa para o resto do mundo, que foi aparecer uma outra máquina muito importante nesse processo, que é o trem, né? O trem vai surgir no século XIX. O que essas máquinas, no começo do século XIX, o que essas máquinas estão fazendo? Elas estão fazendo uma operação que é uma operação fundamental até hoje em dia nos processos migratórios, que é conectar um lugar com o outro, né? Criar fluxos entre um ponto e outro, caminhos que permitem a circulação de pessoas, de bens e de informação. Então, é por isso que elas são importantes, porque, em grande medida, elas são as vias que, concretamente, possibilitam a migração, né? Estivemos envolvidos aí durante 3, 4 anos numa grande pesquisa envolvendo 7 países sobre desenvolvimento, fluxos de modelos em escala global, e depois de muita pesquisa,
para mim, a principal conclusão é o seguinte: nós precisamos voltar a compreender a infraestrutura que está por debaixo dos fluxos, né? Porque fluxos, claro, virou uma metáfora já também bastante criticada na literatura, mas ainda muito presente, né? Fluxos virou uma metáfora comum para descrever os processos que englobam, né, o nosso mundo contemporâneo. Então, essas máquinas, elas são importantes para o estabelecimento desses fluxos. E você tem uma genealogia, já me referi ao barco, ao trem, o automóvel, né, e o avião, né, e todos eles continuam conosco, né. Claro que vão sendo aperfeiçoados na sua capacidade, né, de atravessar o espaço, naquilo que também o mesmo David Harvey chama de processo de encolhimento do mundo, né. Aí nós já chegamos mais próximos ao debate especificamente da globalização, né, porque a globalização ela pode ser vista também como a exacerbação desse processo de encolhimento do mundo, que é realizado pelas máquinas de compressão do tempo e espaço, que eu me referi àquelas da velocidade, mas também que são importantes. Nós vamos ver como elas são fundamentais hoje, isso sim, para distinguir as características da migração na era globalizada de outras, né, que são as máquinas de simultaneidade, as máquinas voltadas à comunicação, anulando, para usar o palavreado do Harvey de novo, o espaço pelo tempo, porque o tempo é o mesmo, não é? Mas o espaço é diferente. Para exemplificar concretamente, vamos usar uma máquina que todo mundo conhece, depois a gente vai falar de outra que vem depois dela, que é o telefone, não é? Eu estou aqui e eu estou falando com uma pessoa no Equador, não é? Ou na Suíça, em sua homenagem, e eu estou falando simultaneamente com a pessoa. Então, o espaço que me separa daqui até o Equador, milhares de quilômetros, daqui até a Suíça, mais milhares de quilômetros ainda, ele momentaneamente desaparece, não é? Para aquela interação que eu estou realizando com a pessoa. Então, o espaço é anulado, não é? Pela simultaneidade. Então, você tem uma genealogia também de máquinas de simultaneidade. Todas falam muito da grande transformação fundamental para a história do sistema mundial, que tem a ver também com os processos de globalização, que são as forças desencadeadas pela Revolução Industrial, final do século XVIII, começo do século XIX. Então, paralelamente à dispersão das ferrovias, você também tem as pessoas aqui que talvez gostem de filmes da época em que havia filmes de cowboys e índios, evidentemente os índios sempre morriam, né? Se lembram que, junto dos trens para o oeste, o telégrafo ia junto, né? Então, o telégrafo como uma máquina de estabelecer simultaneidade, porque eu mando para um outro lugar, na hora o cara está sabendo o que está acontecendo aqui. As coisas vão se aperfeiçoando, não é? O rádio surge, o telefone surge, e mais importante para nós hoje, porque eu acho fundamental para compreendermos as características típicas da migração na época da globalização, a internet, não é? Criando
um outro universo, né, que é muito discutido sob o rótulo de ciberespaço, sob o rótulo de realidade virtual, mas criando um tempo simultâneo, que é um tempo eminentemente transnacional e global, né, que é o que alguns filósofos já debatem a respeito da existência do tempo online, né? Porque quando você entra na internet, você pode estar simultaneamente com pessoas localizadas em uma grande quantidade de outros lugares no mundo, né, compartilhando o mesmo tempo que você, naquela simultaneidade coletivamente experimentada, apesar de você estar em momentos físicos, né, no tempo físico, se for pensar no fuso horário, em tempos físicos completamente diferentes. Esse é um debate muito grande, o impacto das mudanças na concepção de tempo sobre a sociedade, sobre as pessoas. A gente ainda não sabe muito bem o que essas novas tecnologias, especialmente a internet, como que elas vão impactar nesse sentido, né? Há várias especulações, mas não tem a ver com o tema que nos traz aqui hoje. Bom, deixa eu ver se eu estou seguindo o que eu achava que ia falar aqui, né? Certo. Enfim, então, vamos... já falamos de maneira muito macro a respeito de uma força fundamental, que é essa que eu o David Harvey chama de compressão do tempo e espaço. Vamos, como eu disse, amarrar algumas ideias a respeito de globalização, né? Então, a globalização, como eu disse, há um debate muito grande sobre o que ela é. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro, e é por isso que eu começo com momentos, às vezes, tão distantes dos nossos, é de que é um processo histórico, né? Não se pode pensar como muita gente pensa, especialmente até os anos 2000, porque esse é um debate que começa na década de 90, de que a globalização começou na década de 90. A globalização não começou na década de 90. O que hoje se chama de globalização, sim, até a década de 90 não existia essa palavra, ninguém chamava de globalização. Então, a pergunta é, por que esse antigo processo, que tem pelo menos 5 séculos de existência, não é? Que começa com a fundação do Sistema Mundial, de quando a Europa sai do seu território e chega ao chamado Novo Mundo, criando verdadeiramente um sistema planetário, não é? Que antes o mundo não era uma entidade que estava sob a mesma malha, mas uma vez que os europeus começam a explorar o Novo Mundo, aí sim você tem a formação de uma malha planetária, né, de fato, envolvendo todos os continentes e, potencialmente, todas as populações que se encontravam nesses continentes. Então, se nós vamos falar de algum momento de nascimento do sistema mundial, esse momento é o final do século XV, não é? É a chegada dos europeus nas Américas, a invasão e a conquista que é feita, enfim, especialmente no que hoje a gente chama de México e nas terras baixas da América do Sul e nas Cordilheiras dos Andes, na Cordilheira dos Andes. Bom, então, é um processo que tem 4, 5 séculos, né? 5 séculos.
Nós não podemos acreditar que ele começou na década de 1990, mas por que algumas pessoas acreditam que começou na década de 1990? É porque, nesse momento, ocorreu uma outra inflexão fundamental, e é muito importante também para as características dos processos migratórios contemporâneos, especialmente internamente a Europa e entre a Europa e os Estados Unidos, que é o final da Guerra Fria. Não é? A Guerra Fria, na verdade, a gente pode dizer que ela termina oficialmente com o colapso da União Soviética em 1991, mas ela é um processo, né, que começa com a derrubada do Muro de Berlim em 1989. Então, normalmente, eu falo que, né, se você vai falar do final da Guerra Fria, você tem que falar de 89 a 91, porque é nesse período. As pessoas da minha geração que estão aqui sabem muito bem o que a Guerra Fria significava. Não é? Significava um mundo dividido em duas metades antagônicas do ponto de vista político, ideológico, econômico e militar. Não é? Então, esse era um mundo onde, por exemplo, as migrações eram muito restritas. Não é? Eu não sei, vocês aqui que já foram a Berlim, impressiona muito, tem um museuzinho lá em Berlim, chama Checkpoint Charlie, e era o lugar onde havia uma barreira entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Não é? E a ginástica, a verdadeira ginástica, que as pessoas faziam para fugir de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, eram realmente extraordinárias, né? Os esforços e essas eram verdadeiras ginásticas, porque muitas vezes pessoas iam dentro escondidos em pedaços de porta-malas de um Volkswagen, um adulto de 1,80 m, para você imagina, para caber ali. Bom, enfim, então, era um mundo dividido em duas grandes partes, como eu disse, do ponto de vista político, ideológico, militar e econômico, né? E quando isso termina, há um rearranjo enorme, não é? O que eu chamo do capitalismo triunfante, né? Porque agora somos só nós no mundo e estamos aqui a tomar conta do planeta da maneira que nós bem desejarmos, e aí se acelera também, e as duas coisas coincidem, né? As dinâmicas mais de ponta do capitalismo contemporâneo, que tem a ver justamente com a hegemonia do setor eletrônico e informático, né? E a perda de hegemonia do setor metalúrgico na economia política do capitalismo. Ou seja, esse é um momento de rearranjo muito grande, que também possibilita, porque como aí ele passa a coincidir também com o surgimento da internet, né, como uma força que vai se popularizando, porque ela já existia, mas ela se populariza especialmente a partir de 1994, né, e as informações vão fluindo de maneira muito mais livre no mundo, o que eu acho também tem impacto nas possibilidades de migrar, né? Porque o mundo ele fica mais fácil para o migrante decidir para onde que ele vai, porque as informações sobre oportunidades elas se tornam mais generalizadas e mais fluidas. Então, a gente tem esses dois grandes processos, né? Claro que tem outras questões que a gente poderia trazer,
mas estou simplesmente dando uma definição de trabalho aqui para a gente, né, que é a questão da reunificação do mundo através do capitalismo triunfante, sob a égide da dinâmica de ponta da eletrônica e da informática, e, então, o surgimento dessas, então, chamadas, porque hoje já não são assim, tem mais de 20 anos, novas tecnologias de informação. O que eu poderia dizer também é que o que nós chamamos de globalização é a consciência exacerbada desse processo, né? Porque hoje todos nós, de uma maneira ou de outra, temos consciência de que esse processo está aí, né? Seja pela internet, seja por outro lado, que tem a ver com a compreensão do tempo e espaço, pela própria facilidade também de viajar, né? Porque hoje as viagens internacionais, o Brasil é um bom exemplo disso, já não são assim privilégio das pessoas muito ricas, como eram há 30, 40, 50 anos atrás. Bom, então, qual é o impacto dessa globalização e dessas forças sobre a migração? Tem a ver com o tema que me pediram para falar. São impactos múltiplos, eu vou falar apenas de alguns. Bom, em primeiro lugar, um que eu já mencionei, né, que permite que o migrante, em qualquer lugar, né, quer dizer, a pessoa que se dispõe a migrar, olhe o mundo como um todo, né, como um lugar cheio de outros lugares com diferentes oportunidades que lhe podem interessar. Não é à toa, por exemplo, que a gente vai ver, essa também, já adiantando, é uma das características fundamentais da migração internacional contemporânea. Não é o seu volume, que certamente é um volume que chama a atenção, mas no final do século XIX houve um volume migratório enorme no mundo, né? O Brasil foi altamente impactado por isso. O sul do Brasil é formado pelos grandes fluxos migratórios que saíam da Europa no final do século XIX. Basta ver o Rio Grande do Sul, alemães, ucranianos, né? Polacos, mais tarde São Paulo, Paraná, japoneses, etc. Né? Sírio-libaneses, estou vendo aqui uma estudiosa dos sírios-libaneses ali. Então, ou seja, que o final do século XIX, né, quer dizer, as últimas décadas do século XIX, foram também um momento de migrações maciças. Pode trazer também aí os chineses, né, o boom do ouro na Califórnia, indianos que vão trabalhar nas minas também da África do Sul. É por isso que o Gandhi vai bater na África do Sul, e até hoje tem uma população grande, né? Ou também aqui no Suriname, na Guiana, em alguns lugares do Caribe, né? Você tem uma população indiana. Quer dizer, você tinha um fluxo também diverso e grande no século XIX. Mas a grande distinção, a grande diferença de hoje é que, na verdade, todo mundo migra, né? E os brasileiros que entraram tardiamente nesse processo, basicamente no meados final da década de 80 e década de 90, são um exemplo muito bom disso, né? Porque a pessoa simplesmente pode olhar, em vez de eu migrar de Governador Valadares para São Paulo, por que eu não migro para Nova York, né?
Então, não, vamos migrar para Nova York, vamos migrar para Boston, migrar para Miami, migrar para São Francisco. Ou seja, o mundo aparece para as pessoas, né? Aquelas migrações mais típicas, muito restritas ao território do Estado Nacional, elas continuam, certamente, mas a elas se acrescem essas outras, né? Que são de âmbito mundial. E todos nós sabemos que, uma vez que você começa um fluxo, ele se estabelece, né? Normalmente, ele permanece e cresce. Então, isso é importante que a gente perceba que o que caracteriza essa migração do mundo globalizado é sua alta diversidade. Como eu disse, todo mundo migra, em maior ou menor escala. Todos os países têm emigrantes, né? Pessoas que migram para fora. O Brasil não tinha. Quando descobriram que tinha, aí houve aquela coisa que até o Fernando Collor falou: brasileiros, por favor, não deixem o país, não sei o quê. Era assim, era visto como uma traição à pátria, né? Que as pessoas estavam abandonando o barco porque o barco estava afundando, coisas desse tipo. E não perceber que não, que a pauta de possibilidades migratórias cresceu em muito no mundo globalizado. Então, para quem é antropólogo que está aqui, a gente encontra Nuer, né, uma população nativa do Sudão, em Minnesota. São migrantes em Minnesota. Os chineses estão, hoje, que são a maior diáspora do mundo, praticamente em toda parte. A população chinesa cresce por diferentes razões, em diferentes lugares do mundo, né? Então, você vai tendo o quê? Você vai tendo uma situação de segmentação étnica, quer dizer, a presença de pessoas diferentes em vários lugares do mundo, muito mais complexa, né? Porque você tem cada vez mais pessoas de lugares mais distantes e mais estranhas, porque mais diferentes de você, chegando para viver ali do seu lado. Isso tem um impacto enorme, em primeiro lugar, nas formas do Estado Nacional lidar com a questão, né? Porque o Estado Nacional, até a década de 60, 70, né? Essa é uma reforma que sai do movimento negro americano, né? É a luta pelos direitos civis dos afro-americanos, que vai engatilar a presença dessa ideologia de relacionamento com outro diferente, que é o multiculturalismo, né? Então, o Estado, que tende a se pensar como uma entidade homogênea, porque, claro, parte do princípio que todo cidadão é igual, né? Ele tem que matizar essa questão, né? E dizer, sim, igual, mas também tem muitas diferenças aí e que nós vamos ter que aceitar para lidar com elas. Então, isso é um resultado também, não é? Do aumento das diferenças internas aos Estados nacionais. Porque os Estados nacionais já não podem pretender que está lidando com, por exemplo, você vai em Manchester, na Inglaterra, com o inglês de olhinho branco, não, porque está cheio de muçulmano, está cheio de hindu, não é? E eles são negros ou são super morenos e acreditam em outros deuses, comem outras comidas e vestem outras roupas, né? E ouvem outras músicas. E, não obstante, são cidadãos. Então, você tem que lidar com isso. Então, há uma flexibilização, que é uma flexibilização, no meu modo de ver, ainda muito incompleta, né? Porque está longe, muito longe ainda, de chegar a uma concepção de cidadania transnacional, que eu acho que é para onde nós deveríamos caminhar,
não é? No mundo globalizado. É a aceitação de uma cidadania transnacional, que vai muito além dos parâmetros definidos pelo Estado-nação, que necessariamente é uma entidade muito egoísta, né, porque ela vive de um território, do controle de um território e do controle da população sobre esse território. Então, o interesse do Estado Nacional é muito claro. Eu tenho que controlar a população que vive sobre esse território. E controla especialmente para fins, todos nós sabemos disso, todos nós pagamos, de retirar impostos de nós. Não é? Então, o Estado Nacional, para ele abrir mão dessa definição de cidadania, é preciso uma mudança muito radical na sociedade civil da compreensão disso, porque senão não vai acontecer. E eu, pessoalmente, evidentemente, que acho que esse é um objetivo a ser atingido, e eu já vou terminando para a gente dialogar, né? Bom, mas, por um lado, se por um lado essa diferença ela propicia uma certa flexibilização do Estado Nacional com relação à alteridade, com relação às diferenças, né? Por outro lado, ela também implica em respostas de fechamento, né? Quer dizer, muitas vezes as respostas têm a ver com racismo, né? Com a criminalização do migrante, né? E o arrinconamento, né? Você empurra o migrante para um nicho que é, na verdade, a bem dizer, o nicho clássico do migrante dentro do capitalismo, que é da pessoa vulnerável e explorada de qualquer forma. Por isso que o problema da cidadania é um problema sério, né? Porque, se nós não tratarmos esse problema de outra maneira, nós simplesmente estamos dando um cheque em branco, como no Brasil se dá, né? Para a superexploração da força de trabalho do migrante. O Brasil não é o único a fazer isso. Na Europa toda se faz isso. Estados Unidos, boa parte da acumulação de capital daquele país é baseada historicamente, na superexploração dos migrantes. Tire os mexicanos da Califórnia e acabou a Califórnia, não é? Porque acabou a agricultura da Califórnia. Então, e são os ilegais indocumentados, morrem 2.000 pessoas por ano, né, no deserto, disse que não ia falar em números, no deserto entre o México e os Estados Unidos. Quantos africanos morrem no Mediterrâneo afogados, não é? Indo para a Itália, para a Espanha, toda vez a gente vê essas tragédias humanas que são criadas por esse problema da definição de cidadania e do racismo, né? Porque acompanha. Não, o cidadão tem que ser o cara nascido aqui, não sei o quê, não. Esse cara fala outra língua, ele acredita em outro Deus, ele não pode ser meio igual, tem outra cor de pele, e por aí vai. No Brasil, nós tivemos um ensaio, que eu não sei em que pé que está, depois eu posso ouvir, eu sei que pessoas aqui especializadas nesse assunto, com relação à migração dos haitianos, né? Que aflorou um lado racista, né? Porque os haitianos, pobres negros. Então, assim, apesar de que eu sei que houve uma crítica muito grande, o meio acadêmico se pronunciou muito bem, não sei em que medida que essas tendências já foram mais controladas, né? Então, essa necessidade, eu acho que é uma necessidade urgente, né? As pessoas que trabalham aqui no Estado brasileiro sobre isso,
Tem que saber a necessidade urgente de uma concepção de cidadania flexível, porque senão a tragédia humana ela simplesmente vai se repetir indefinidamente, né? E volto a repetir. O migrante é a base da acumulação primitiva, né? Porque ele é o vulnerável. Ora, basta ver a história da primeira onda do capitalismo industrial, que era isso. Foi em cima de quem? Dos migrantes irlandeses na Inglaterra, né? E das mulheres e das crianças. Sempre considerados como segmentos vulneráveis frente à exploração dos empresários, né? Bom, a gente poderia falar de uma coisa que eu acho que também é muito importante e que é típica da migração no mundo globalizado, que é a ideia do transmigrante ou do migrante transnacional, né? Que, na verdade, eu não gosto muito dessa ideia de migrante transnacional, porque eu acho que é um abuso do termo transnacional. Mas, tudo bem, a literatura trata assim, eu não, eu vou ser fiel ao que a literatura diz. Está apontando para o quê? Que as condições, hoje, de compressão do espaço-tempo, permitem com que uma pessoa viva em 2 ou 3 mais países ao mesmo tempo, né? E que tenha interesses de toda a ordem, pessoais, afetivos, família, né? Econômicos e políticos, né? Nesses diferentes países, né? E já existem, há muito tempo, desde a década de 90, descrições de situações assim. De novo, os haitianos nos Estados Unidos são tipicamente isso. Os mexicanos, né, indígenas mexicanos na Califórnia, também é a mesma coisa, né? De tal forma que, por exemplo, os políticos haitianos vão fazer campanha política em Nova York, para ver se é eleito no Haiti. Porque tem uma população haitiana. Claro, o Haiti, você pode pensar, se você pensar num país na escala do Brasil, isso, né? Mas tem outras coisas que impactam o Brasil. Mesmo o Brasil é impactado. O Brasil é impactado pelo lado das remessas, né? Porque os imigrantes brasileiros são uma força econômica importante no Brasil, né? Não vamos pensar que não. Especialmente as remessas que vêm do Japão e dos Estados Unidos, em menor escala, as que vêm da Europa. Mas não dá para comparar com a situação do Haiti, em que os candidatos à presidência vão fazer... É impensável para nós, né, que os candidatos à presidência vão fazer campanha em Nova York, né, para ganhar os votos dos brasileiros que vivam em Nova York ou em Boston, ou em Nova Jersey, também ali do lado. Mas, para os haitianos, isso é importante. Para a política, por exemplo, de um estado mexicano chamado Oaxaca, candidatos a governador vão fazer campanha na Califórnia, né? Que tem tanto migrante lá que eles são uma força política, não apenas pelo voto, mas pela remessa que eles fazem, né? Para onde que eles mandam dinheiro, como eles mandam dinheiro para quê, para quem, etc. Então, essas situações são situações que criam um elo entre os dois lugares que estão localizados em países diferentes, muito íntimo, né? Porque e isso tem a ver com a política, tem a ver com a economia, mas tem a ver com afetivo também. Aí, com isso, eu vou terminar, porque, é claro, hoje, com o Skype, né, as pessoas conseguem manter, né, seus elos com os lugares de origem de uma forma muito mais sofisticada do que conseguiam na época, porque faziam isso, começo do século XX, que escreviam uma carta lá o cara era migrante tcheco e escrevia uma carta lá para sua família que ficou lá na hoje República Tcheca,
A carta levava um mês para chegar lá, depois já tinha morrido todo mundo, né? Hoje não, você, ô fulano, como é que está? Todo dia você pode passar 1 hora no Skype falando com a pessoa que você gosta, que está viajando no exterior, que está não sei o quê, e você está sabendo, está acontecendo. Só não toca, né? Mas está ali. Isso faz com que os migrantes, no país onde eles estão, também consigam reter muito mais a sua identidade de origem do que antes, né? Porque ele, ao mesmo tempo, isso racha mais ainda o migrante, né? Porque, claro, ele vai abrir a porta e ele está num país estrangeiro. E acabou de falar com sua mulher, com sua filha, ou com seu pai, com seu avô, sabe lá o quê, né? E outra coisa, que é a reprodução da identidade de origem do migrante no país onde ele se encontra. Já se sabe que as populações migrantes, o Brasil é um país que sabe disso e investe nisso, são um patrimônio fora do país, né? Então, o que é que o governo brasileiro faz? Tem uma televisão totalmente dedicada para os migrantes, né? Eu já dei várias entrevistas para essa TV Brasil, não sei, tem um nome, né? Que só passa fora do Brasil, como uma forma de manter a nacionalidade, né, dos brasileiros que estão no exterior. Por quê? Porque eles são um capital político, um capital de informação, um capital econômico mesmo. Interessa para o Estado brasileiro, para a economia brasileira, que eles continuem mandando suas remessas, né? Enfim, vou concluir e vou ler o que eu escrevi para vocês. De toda forma, o que caracteriza a migração na era da globalização é também um aumento do controle sobre o migrante e sua criminalização. As fronteiras quentes da migração global, aquelas entre os pobres e os ricos, são cada vez mais controladas e cada vez mais o palco de tragédias humanitárias. Os migrantes africanos que morrem afogados no Mediterrâneo, ou os milhares de latino-americanos que morrem de sede no deserto entre o México e os Estados Unidos, são a prova de que estamos longe de encontrar soluções para esses contingentes de milhões de pessoas que deixam suas terras, arriscam suas vidas, submetem-se ao desconhecido e à perda de suas cidadanias na busca de uma vida melhor. Obrigado. Queria agradecer, Gustavo, por essa brilhante apresentação. E agora a gente vai começar a dialogar, né? A gente tem vários grupos de pesquisas aqui, eu já citei antes os gestores, né? Mas a gente tem vários grupos de pesquisa aqui, tem o CESEM, que é o Centro de Estudos Calabrinianos, que está aqui com a irmã Terezinha, a gente tem o pessoal da Uniceub, que está aqui também presente, né? Laboratórios de pesquisa, alunos do DAM, alunos do SOL. Eu acho que agora a gente vai começar a dialogar, né? E eu queria já me inscrever nesse diálogo, Gustavo, e antes de abrir a inscrição, eu achei muito pertinente esse segundo momento, né, que você comenta, mais atual, e me fez pensar que talvez nesse fenômeno que você descreveu, né, contextualizou sociohistoricamente, do que hoje a gente chama globalização, talvez seja a primeira vez que o que leva a tanta surpresa, como você comentou, né, na Espanha, na fronteira com os Estados Unidos, ou seja, talvez seja a primeira vez nesse que o Douglas Master chama, nessa era moderna das migrações, da modernidade até agora, que teve um grande fluxo do sul global para o norte global. Ou seja, são os indígenas que estão ocupando digamos, as praças públicas de Nova York, ou são os bolivianos que estão na Espanha, ou são as pessoas de Bangladesh que estão na Inglaterra. Ou seja, enquanto esse mundo, né, que convida a essa compressão no tempo e espaço, né, mas talvez causa muito incômodo, se a gente pensa numa geopolítica ou num contexto global, é a primeira vez que o sul do mundo
tem ocupado sistematicamente, se a gente pode chamar como colonização, como que seja, mas era um grande movimento do norte global para o sul global. E agora é do sul para esse grande norte global, e isso causa estranheza e causa uma série de questões. E outra coisa também que eu gostaria que você ajudasse a gente a pensar, né, são os paradoxos presentes em todo esse processo. Se a gente está pensando, né, e alguns autores falam de superar a cidadania nacional, pensar na cidadania transnacional, ou na cidadania local, ou na cidadania urbana, e redefinir essa forma de cidadania, a gente vem observando movimentos completamente paradoxos nesse sentido, no tempo e na velocidade que vai esse processo da globalização. Hoje a gente está celebrando o referendo na Escócia. A gente tem na Europa uma série de movimentos que vão na linha de redefinir e fortalecer essa ideia da cidadania nacional. Então, essas provocações, eu queria que você pensasse um pouco sobre elas e ajudasse a pensar. E a gente podia fazer uma rodada do diálogo, né? As pessoas se inscrevem e a gente vai dialogando aqui com o Gustavo. Eu já sugeri aqui uma questão para ele ajudar a gente a pensar e que a gente possa abrir para que as pessoas possam também dialogar com o Gustavo. Então, está aberta a inscrição. Carol, está escrita, né? Quem mais? Patrícia. Como é seu nome? Ah, muito bem-vinda. Olha aí, muito bem-vinda. Ah, bem-vindo. Ah. Alguém mais? Seu nome, por favor? Angélica. Uma última intervenção? Então já podemos aqui, seu nome? Thomas. Thomas. Muito bem. Priscila, você pode passar para a Carol, por favor? Das guerras, refugiados ambientais, entre outros. E o senhor concorda com o rumo que o Brasil tem dado à nova conjuntura política migratória, enfim, a nova conjuntura migratória no país? Falta alguma coisa? Enfim, eu sei que entre nós sabemos que falta muita coisa, mas o que o senhor acha sobre isso? E, em caso positivo, o que seria e como melhor atender às necessidades desses grupos migrantes? Obrigada. Obrigado, Carol. Patrícia, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Martuchelli, eu sou mestranda nas Relações Internacionais aqui na UNB, colaboradora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios. A minha pergunta, professor, vai um pouco na linha de uma pergunta que a Carol já colocou, mas quando o senhor fala que, nesse mundo globalizado, a gente tem a possibilidade de manutenção das identidades dos migrantes e até dessa reprodução das identidades. A minha pergunta é considerando alguns fluxos migratórios específicos, como a dos menores migrantes, que estão tendo uma maior atenção atualmente. Então, até que ponto esse é um fluxo que foi motivado pela globalização e até que ponto as relações tradicionais de gênero e idade acabam sendo reproduzidas, apesar do contexto de globalização, principalmente nesses casos, quando a gente tem fluxos migratórios específicos desses grupos até então silenciados, em relações de poder muito intrínseca nas sociedades de origem, como no caso dos menores desacompanhados. Obrigada. Muito bem. Por aqui, passo logo para. Obrigada. Eu tenho uma pergunta, mas bem como antropóloga, para meu bem admirado professor Gustavo. Essa compressão de tempo e espaço, dentro dessa definição atual, né, que tem que ter um conceito de que tempo e espaço não seriam entidades separadas. As culturas que nunca separaram conceitos espaço e tempo de maneira como quase excludente. Eles, acho, não têm um conceito que isso possa ser separado, senão que sempre vai ficar em conjunto. Exemplar das culturas andinas, onde, por exemplo, o tempo e espaço da história fica ratum, arriba, porque se pode ver, porque já sabe o que foi no passado. E onde o presente é ruim, debaixo da terra, simbolicamente. E que esse conceito, nas metodologias xamânicas, para transcender
espaço-tempo era ou é ainda uma prática cotidiana. Então, eu estou como oferecer uma pergunta de reflexão sobre a atual ocidentalizada, intento ocidentalizado de unir espaço-tempo, que talvez vai ter seus limites. E a segunda reflexão ou pergunta: será somente a causa das novas tecnologias de comunicação que os imigrantes, sobretudo da América Latina, pelo norte, possam conservar sua identidade, ou é porque os pensamentos, as finalidades dessa migração é diferente? Eu vou para voltar, que também um conceito migratório andino pré-incaico. Ir para voltar ou bem ir para ficar para sempre, mas eu sendo eu mesmo, não eu trocando identidade. Obrigada. Eu também tenho duas perguntas, né? Eu acho até que a menina já pegou um pouco do que eu queria perguntar, mas eu vou colocar com outras palavras, né? Com relação à questão do desafio de promover cidadania, né? Que o Brasil, por exemplo, ele está vivendo esse momento em que ele está recebendo, né, fluxos migratórios, né, principalmente por motivos humanitários, né? Então, esses fluxos acabam, né, fazendo com que o país pense em políticas para, né, tentar garantir um mínimo de direitos, né, direitos humanos a esses grupos, né? Mas o Brasil não é um país que já se encontra numa posição muito confortável, em minha opinião, claro, né, com relação à sua população. Eu acho que isso pode vir a ser questionado pela própria população brasileira. Como assim, né? Nós estamos ajudando e nós também estamos precisando de ajuda. Então, como que o senhor vê essa conciliação, né, da promoção da cidadania para o estrangeiro, conciliado com a promoção da cidadania do próprio brasileiro, né, que ainda não está assim 100%, né, com essa garantia? E como eu trabalho com política para as mulheres, né, percebendo alguns dados da migração, eu vi que a quantidade de mulheres que migram, né, é muito inferior à quantidade de homens, né? Então, eu acredito que isso ainda está atrelado às barreiras culturais, ou é simplesmente uma questão de opção, né? O senhor falou de oportunidades, né? Que você fala, as pessoas têm noção das oportunidades, mas será que então há uma diferença nas oportunidades, ou é simplesmente uma questão cultural? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Muito bem, a última intervenção, Thomas. Desculpa, Gustavo, mas, Angélica, você está se referindo ao Brasil, né? Que tem a maior masculinizada a migração no Brasil, né? Porque outros destinos justamente tem um processo contrário, né, de femininização desses fluxos migratórios, né, que seria outro debate, está bem. Pois, boa tarde, gente. Eu sou Tomás, eu faço mestrado aqui no UNB na área das relações internacionais. Eu quero agradecer pelo debate até agora. E eu li que o professor fez muito pesquisa como conceito de globalization from below, sobre tipo atores econômicos que, entre aspas, marginais, né, e que eles têm um impacto no processo de globalização em geral. E eu gostaria de pedir ao professor aprofundar um pouco mais esse conceito em relação à migração e, por exemplo, em relação aos brasiguaios ou aos brasileiros que vão para outros estados amazônicos. Só um convite para falar um pouco mais. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar responder, mas nem sempre a gente é feliz, né? Não, Leonardo, você tem toda a razão que essa é uma característica, né, desse fluxo do sul para o norte. Nos países que tinham impérios, né, notadamente o Reino Unido, especialmente o Reino Unido, mesmo porque
esse próprio termo foi gerado com relação ao Reino Unido, que é a coisa do Empire Strikes Back, né? O Império contra-ataca, né? Então, tem uma força que eu me esqueci de falar aqui, que é uma força muito importante, que, na verdade, ela também só completa o seu ciclo, ela começa no final da Segunda Guerra Mundial, e só completa o seu ciclo na década de 90, com a entrega pelos britânicos de Hong Kong para a China e a entrega dos portugueses de Macau para a China, que, na verdade, a gente pode argumentar que esse ciclo, que é o ciclo da descolonização, ainda não foi totalmente terminado, né? Eu, por exemplo, acho que a Guiana Francesa é uma colônia, né? Chamar de departamento d'outre-mer é um eufemismo. Os franceses não vão largar nunca a Guiana por causa de Kourou, não é? Por causa da base de lançamento de foguetes que tem lá, que é a base mais barata, pela sua proximidade com o Equador, de lançamento de foguetes do mundo. Mas, na verdade, e essa é uma boa pegadinha para vestibular, né? Você pergunta, o Brasil faz fronteira com a União Europeia? Faz, né? Todo mundo vai falar, não, o Brasil não faz fronteira com a União Europeia. Faz. Está aí, a França diz que é um departamento ultramarino, né? Eu acho que é uma forma de dar continuidade ao colonialismo. Os franceses certamente argumentariam de outra forma. Então, você tem essa coisa, o Empire Strikes Back, né? Quer dizer, que estimula muito o Sul, principalmente as ex-colônias, né? Então, muitos dos africanos que vão para a Europa têm a ver com a experiência colonial, vão para os países que eram metrópoles, né? Não todos, evidentemente, que não. Aí teria que ver, por exemplo, não sei muito bem a história dos turcos na Alemanha, não é? Como que esse processo se estabelece lá. Até é difícil de dizer pensando em termos de sul global, sim, em termos de sul geográfico, a Turquia não seria. E a Turquia é uma coisa mais complicada, porque também teve um império, né? É um país que tem um passado imperial complexo também. Então, eu acho que, por um lado, tem a ver com essas ondas de descolonização, né? Por outro, tem a ver com isso, né? Que você vê, ora, se eu posso ganhar mais dinheiro no norte, por que eu vou migrar para a capital do meu país? Isso se torna mais fácil ainda quando a língua é a mesma. Então, estou me referindo, evidentemente, aos equatorianos na Espanha, ou aos colombianos na Espanha, ou aos argentinos na Espanha, não é? Que a metade do Equador está na Espanha, né? Ou se você tem um nicho demográfico, cultural, étnico pré-existente, que é o caso dos mexicanos nos Estados Unidos, né? Que você já tinha... Bom, os americanos, o imperialismo americano roubou metade do território mexicano, né? Onde você vê Los Angeles, São Francisco, Arizona, etc., né? Tiver nome de santo em espanhol, era espanhol. E era México. Os americanos foram lá e praticamente levaram metade do território mexicano. Então, isso também facilita, né? Porque você vai encontrar gente falando sua língua, comendo sua comida. Isso é muito importante. No caso dos brasileiros, não havia comunidades brasileiras nos Estados Unidos, nem na Europa. Nos Estados Unidos, onde é que eles vão atrás? Eles vão atrás dos portugueses, né? Primeiro, por quê? Porque fala língua, ou supostamente é mais parecido com você, né? Então, agora, essa pluralização do sul para o norte, eu acho que tem a ver com essa capacidade que as pessoas hoje têm de ver, de que podem ir, né?
e pode ser mais proveitoso. Isso encaixa com a sua segunda questão, que está vinculada com a outra, que é um problema que tem a ver com um problema de cidadania, né? E que ora, tudo bem. Então, se as pessoas, claro, normalmente os imigrantes vão para lugares onde eles tenham mais oportunidades, onde eles acham que eles vão se dar bem, né? Ninguém não. Existem outros tipos de imigração também, que não tem a ver somente com o fator econômico. Mas, se a pessoa vai atrás de melhor, ela vai para um lugar supostamente mais rico. Dessa do sul para o norte é mais rico, não é? Então, a pergunta é como dividir a riqueza. E essa é uma pergunta que é um tabu, praticamente, não é? Como é que era que o Dom Helder falava? Quando eu falava que era para dar comida para os pobres, todo mundo me chamava de santo. Quando eu dizia, mas por que existem os pobres, todo mundo me chamava de comunista, né? Então, se você fala, olha, o problema, que é o problema da cidadania, e nós vamos nos encontrar com isso depois, né? Vai ter que acabar com a desigualdade, né? Aí o problema fica muito complicado, porque é a desigualdade, em grande medida, que alimenta a migração e é a desigualdade, em grande medida, que alimenta os conflitos causados pela migração nos lugares onde ela cresce e se estabelece como uma força diferenciada, especialmente quando é muito diferenciado, porque fala outra língua, tem outra religião, tem outra fenotipia, né? Então, o grande problema, e é um problema assim que estamos muito longe de solucioná-lo internamente aos países e nas relações entre os países, é o problema da desigualdade, né? Ele precisa ser enfrentado consistentemente. E precisa sair dessa aura do dilema de Dom Helder. Eu sou santo ou eu sou comunista? Não, é um problema. Não é nem ser santo, nem ser comunista. Olha, o problema é esse. Como é que se resolve? Enfim. Então, por que há um fechamento, muitas vezes, da noção de cidadania e não uma flexibilização? É por causa disso, né? Porque, ora, espera aí é a coisa dos recursos, como é que eu vou dividir isso? Por que eu vou dividir isso com essas pessoas? Eles chegaram ontem. Eu vou dividir isso, o que é que vai acontecer? Vem mais 500 mil. Né? Então, vamos todos, no final, ficar pobres. E aqui, puxa, nós somos cristãos, vamos todos virar muçulmanos. Essa paranoia percorreu a Europa. Né? Que vamos todos virar muçulmanos, quer dizer, como assim, que se fosse a retomada, não apenas da Península Ibérica, mas da Europa inteira, né? A muçulmanização da Europa. As pessoas ficaram paranoicas. Então, são problemas muito difíceis, porque são atravessados pelo racismo, pelo etnocentrismo, pelo nacionalismo e pela desigualdade. Você vê, por exemplo, na França, quantos partidos, na Suíça também, né? Fazem políticos fazem carreira com racismo contra os imigrantes, né? Então, porque essa exposição à diferença, ela pode forçar a abrir, mas ela pode também fechar, né? Nada garante, inclusive, que os ganhos hoje existentes em determinados lugares permaneçam. Ora, veja o que acontece na política migratória americana, né? Nunca houve tantas deportações.
quanto agora, quando você esperava que um presidente negro, aparentemente aberto para o mundo, não é? Não, mas aumentou dramaticamente o número de deportações. Carol, cidadania flexível, né? Olha, a minha primeira tendência para dizer a você é que ela já existe para os ricos, né? Por quê? Porque os ricos eles conseguem transitar em todos os lugares que eles quiserem, como eles quiserem. A maioria dos países diz assim, olha, se você comprar uma casa de 1 milhão de euros, a gente te dá... Portugal está fazendo isso agora. Se você comprar uma casa de não sei quantos milhões de reais, a gente te dá, junto da casa, te dá um visto permanente em Portugal, ou seja, na União Europeia, né? Então, não é? Assim, claro, antigamente nos Estados Unidos, não sei quanto é hoje, você comprava um green card por $100 mil. Oficialmente. Se você tivesse $100 mil, você tinha um green card. Então, assim, de novo, né? A gente vai bater nessa constante que é o problema da desigualdade. A migração das pessoas mais vulneráveis, essa aí é uma questão muito específica, eu entendo muito pouco dela, refugiados, já é um outro universo, né? Nós estamos falando desse migrante mais amplo, que não é um migrante forçado, né? A migração forçada, ela normalmente já implica numa tragédia humanitária, né? Não há dúvida, porque aí não é porque o migrante olhou e falou, eu vou, né? É porque ele não teve como ficar, porque senão ele ia ser morto, ele, a família dele, etc. Então, nós estamos num quadro muito mais trágico, mas tem uma literatura específica, etc., que eu não domino, então não vou dizer para você X ou Y ou Z. Tá? A política migratória do Brasil hoje, né? Ora, você sabe, nós estamos passando por um momento de reforma. A Associação Brasileira de Antropologia, inclusive, se engajou fortemente, através da professora Bela Feldman Bianco, no debate da nova legislação. A primeira vez que eu vi essa legislação, eu falei, nossa, o que é isso? Isso aqui é horrível, não é? E parece que tinha sido já acordado com movimentos políticos dos migrantes, etc., mas era uma coisa super conservadora, que não ia no ponto da questão, que é o problema da cidadania, não é? E tinham coisas assim que eu reputo esquisitas. Quer dizer, o cara adquire um visto permanente no Brasil, mas de 5 anos ele tem que renovar não sei o quê. É permanente ou é por 5 anos? Não é? Assim, aquela coisa do Estado brasileiro, o Estado brasileiro é hipercontrolador, né? Então, ele quer que você vá bater ponto lá na Polícia Federal. Aí estão falando da criação de uma autoridade migratória, mas se for para migrar a mentalidade policial com a qual o estrangeiro é tratado no Brasil hoje, em instalações precárias, o policial tratando o estrangeiro como o policial trata alguma pessoa, ele é policial, não é? Se for para isso, é mais do mesmo, não é? Então, assim, eu acho que o Brasil, hoje, ele está diante de uma oportunidade de ter uma política migratória de ponta, aberta, exemplar, não é? Mas eu não vejo indo muito nessa direção. Eu vejo uma coisa mais conservadora e mais assim, controle do Estado, controle do Estado, controle do Estado, em cima do migrante estrangeiro. Eu sou casado com estrangeiro, não é? Para ser atendido na Polícia Federal é um sofrimento. Eu estou te falando porque já vi, sei como é que é.
tem 200 pessoas e 5 policiais num lugar sujo, quente, está todo mundo de mau humor. Ué, o que é isso? Tem que ser outra coisa. No mínimo, tem que ter infraestrutura adequada, gente treinada e uma legislação que não seja atrasada, né? Agora, vamos ver. Eu acho que o processo ainda não terminou. Sabe lá, vai para o Congresso Nacional, o que é que vira no Congresso Nacional, não é? Mas, enfim, nós demos a nossa contribuição criticando e tem que ampliar a capacidade de cidadania do estrangeiro no Brasil. Se não fizer isso, não é nada. Não é? A Patrícia, né? Cadê a Patrícia? Patrícia. Você não, você é a Angélica. Cadê a Patrícia? Patrícia, é a mesma coisa. Eu também não entendo de migração de crianças, né? Que é uma questão cada vez mais presente. Entre o México e os Estados Unidos, assim, virou um problema que já atingiu a mídia, quer dizer, para você ver qual é a proporção, né? Da coisa que, quando chega na mídia, porque... Mas é a mesma coisa que preocupava a Carol, a migração dos mais vulneráveis, né? E as crianças estão desacompanhadas, crianças de 9 anos, 10 anos. Eu vi uma exposição aqui, o segundo encontro de antropólogos mexicanos brasileiros, e a colega mexicana mostrando, né, a presença, mas não são poucas, não, são muitas, né, milhares de crianças desacompanhadas, né? Então, também, o México é um país que tem muito conhecimento sobre migração, né? A literatura mexicana é muito complexa nessa área. Por quê? 37 milhões de mexicanos nos Estados Unidos. Eu estava vendo outro dia, 37% da população. Então, é um problema, né, para o país. É um problema, e um problema sério, que fere várias escalas, desde a questão dos direitos dos mais vulneráveis até a sua noção de identidade nacional, etc. Bárbara, você tem razão. Não há nem essa questão da concepção de tempo e espaço, que a gente está falando da compreensão de tempo e espaço. Na verdade, nós estamos falando do tempo do capital, né? E é o tempo do capital como força de acumulação e como força de inovação tecnológica. Então, é outro tempo, né? É esse tempo linear, progressivo, não é? Que se confunde com a ideia de progresso, etc. É muito diferente dessas concepções que você bem lembrou, que concepções indígenas que não tem nada a ver com esse tempo que é o tempo da indústria, né? Enfim, são... E você tem toda a razão, que não são só as tecnologias de comunicação que permitem conservar a identidade, não. Tem muitos outros fatores, eu falei só delas porque eu estava vindo por aí. Mas, por exemplo, um fator fundamental é o tamanho da comunidade dos imigrantes, né? Se você vive numa cidade e você é o único brasileiro, você vai ter que se misturar com a galera, né? Mas, coisa que não existe até agora, que eu saiba, não existe. Mas se tem um grande enclave brasileiro, né, 100 mil pessoas vivendo numa área delimitada que só tem brasileiro, todo mundo fala português, tem 200 restaurantes, 300 igrejas, não sei o quê, tal, pessoal, né, escola em português, uma vida comunitária de enclave étnico
que existe em vários lugares do mundo, né? O arquetípico, o arquétipo disso aí é a Chinatown, né? Que é o enclave étnico Chinatown de Nova York, assim, é o mega enclave. Todo mundo vê. Nova York é cheio de enclaves étnicos, né? Little Italy, Little Odessa, mas Chinatown você entra, você está na China, todo mundo fala chinês, a comida é chinesa, a escola é chinesa, as coisas estão escritas em chinês e por aí vai. Então, é muito fácil você manter sua identidade chinesa aí, né? Você vai casar com um chinês, você vai falar mandarim o dia inteiro. Mandarim não, mas provavelmente cantonês, que tem mais migrantes que falam cantonês do que mandarim, né, entre os chineses. Então, isso é um fator de manutenção e reprodução da identidade, até muito mais poderoso do que as tecnologias de comunicação. Elas só vêm somar a existência. Mas nem todos migrantes têm à sua disposição um enclave étnico, né? Então, aí já complica. Aí eu acho que as tecnologias de comunicação entram para facilitar a manutenção, sim, né? Mas depende do contexto interétnico no qual o migrante é colocado, né? Ou é colocado, no qual ele entra, né? Angélica. Angélica. Não, eu já falei que o problema central é a desigualdade, né? Então, enquanto a gente não resolveu o dilema do Dom Helder, a gente está mal, né? Porque vai se reproduzir, né? Porque é isso. Porque que os brasileiros têm pouco, aí vai dizer assim, não, mas vamos dividir esse pouco com o pessoal que não tem. Você não, mas espera aí, eu estou virando bíblico aqui, Mateus, primeiro os teus, né? Já citei o Dom Helder, agora... né? Então, é assim, Mateus, primeiro os teus. Primeiro tem que dar comida para os brasileiros, depois você dá para não sei quem. Sabe como é que é? Então, quer dizer, o problema vai continuar. Qual é o problema? Desigualdade. Aí você tem que escolher entre o ruim, o pior, o horrível e tal. São situações difíceis, né? E eu acho que em cada contexto, né, deve engatilhar soluções, porque são soluções paliativas, né? Você bota band-aid dentro de uma ferida desse tamanho, né? Então, não sei, é claro, todo mundo pode dizer assim, mas, puxa, isso é uma tremenda, é uma coisa muito grande, não sei o quê. Infelizmente é muito grande, mas eu estou convencido que enquanto a gente viver num mundo onde a desigualdade seja a estrutura do mundo, né, nós não vamos resolver os problemas. Menos mulheres do que homens migram, né? O Leonardo já indicou que em algumas situações é o contrário. Mas, em grande medida, tem a ver também com os papéis tradicionais de gênero, né? Que o homem é o provedor, a mulher fica com a família, fica com as crianças, e ele vai trabalhar e fica mandando as remessas. Então, esse é um esquema clássico também, né? Da mulher ficar para trás. De fato, existe muito. E tem a ver com essa ideia do chefe de família, de a mulher tomar conta da casa e das crianças, né? E aí o homem que migra. Então, aí, dependendo do que você esteja vendo, pode ser que tenha a ver com esses papéis tradicionais de gênero, né? Só falta o Tomás, né? E, Tomás, falar de globalização de baixo para cima, eu ia ter que ficar 2 dias aqui. Porque isso assim, é uma linha de pesquisa de 10, 12 anos, acabo de publicar um livro em inglês, que você citou aí,
e que vai sair em espanhol agora, no México, né? Mas, na verdade, é uma operação clássica que os antropólogos fazem, que é dar visibilidade àquilo que parece não existir. Então, por exemplo, eu falo dos sacoleiros, né? E que nós estamos falando de mobilidade, né? Porque vai e vem, e usam normalmente as rotas migratórias já pré-estabelecidas. Isso é muito interessante, né? Que as rotas migratórias já pré-estabelecidas, elas sempre podem ser utilizadas para várias outras coisas também, né? Não apenas para o fluxo do migrante, pode ser para tráfico de drogas, pode passar muita coisa por aí. Eu chamo eles, o conjunto, né, deles e dos mercados onde eles operam e das fábricas que fazem cópias não autorizadas, que eu prefiro chamar de cópias não autorizadas do que de pirataria, porque pirataria já vem com uma outra conotação associada. E esse é outro problema fundamental do mundo contemporâneo, que é a questão da propriedade intelectual, né? Eu chamo isso de globalização popular, né? Que e que implicam fluxos migratórios. Por exemplo, eu falei do crescimento dos chineses. O crescimento do pequeno número de chineses que existe aqui em Brasília está totalmente vinculado a isso, né? Em outros lugares da América Latina também. Em Tepito, no México, onde você tem um mega nó da globalização popular lá, que é uma espécie de feira do Paraguai, aqui, feira dos importados, né? Mas super gigantesco, na escala da cidade do México, também o crescimento de uma população chinesa vinculada a esses fluxos, que são fluxos que são fluxos migratórios manejados pelos interesses econômicos dos migrantes, de baixo para cima, não é? E eles que estabelecem a lógica e as dinâmicas desses fluxos e dos mercados nos quais eles operam, que são Feira dos Importados, quem é do Rio é o Saara, e quem é de São Paulo, 25 de março, quem é de Belo Horizonte, Shopping Oiapoque, né? E por aí vai. Tem várias situações no mundo afora, não é somente a própria Chinatown que a gente estava falando, é um grande nó, né, da globalização de baixo para cima em Nova York. Então, que é o que eu chamo, e aí esse seria um outro debate, né, mas tem a ver com o que a gente está discutindo, que eu chamo sistema mundial não hegemônico, né, que é esse que se anima por outras dinâmicas econômicas e tem impactos tanto nas economias, porque, por exemplo, quando você vai olhar a literatura conservadora sobre isso, que eles vão falar, um cara muito popular na área de relações internacionais, Moisés Naim, que é o editor de uma revista canônica na sua área, que é Foreign Policy, né? Que é uma revista super conservadora, mas é canônica nas relações internacionais. Ele vai chamar o que eu chamo dos nós do sistema mundial não hegemônico, ele chama de buracos negros, que ali a institucionalidade é sugada e o prejuízo à economia é feito numa ordem enorme. Eu acho que ele deixa de ver um monte de coisas que não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, você imagina se essa economia, que é uma economia popular, desaparecesse, né? Que envolve milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse livro que você falou, Globalization from Below, ele tem capítulos na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, na América Latina, mostrando como isso acontece em diferentes cenários do mundo, né?
se você for retirar essa dinâmica econômica do cenário, você vai causar um problema econômico numa escala gigantesca no mundo inteiro, né? Além do mais, eu acredito que seja impossível de fazer isso, mesmo porque existem muitas áreas cinzas aí entre a relação entre o que é considerado ilícito e o que é considerado lícito. Há um imbricamento aí, muitas vezes, escondido, né? Mas, como eu te falei, aí seria praticamente uma outra palestra. Muito obrigado, Gustavo. Bom, como o Gustavo falou que com a globalização tem a compressão do tempo e do espaço, né? A gente, infelizmente, tem uma compressão do tempo. Nossos parceiros aqui do Bistrô Brasileiríssimo foram categóricos e disseram 6h30 tem que encerrar. A gente podia seguir dialogando aqui a noite toda, escutando o Gustavo. Gustavo, sinceramente, a gente podia ficar a noite toda aqui te escutando e seria mais questões para a gente pensar, para dialogar e para ficar pensando. Mas, infelizmente, a gente tem essa compressão aqui real do tempo e espaço do Bistrô Brasileiríssimo e não podemos. Mas, antes de encerrar, eu queria fazer duas colocações. O primeiro é que, para quem é pós-graduando, a gente vai estar fazendo uma chamada, que vai ter um workshop para pós-graduandos, aqui na UNB, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, com grandes especialistas da América do Sul, Gustavo Gestor Tavina Bela Feldman Bianco, Eduardo Domenech, Sandra Rio, Cláudia Pedoni, grandes especialistas da América do Sul, que vão estar dialogando com os pós-graduandos daqui, da Universidade de Brasília ou do Brasil. Então, vocês submetam os seus trabalhos para vocês dialogarem com seus projetos de pesquisas com pessoas que estão fazendo pesquisa nessa área no contexto sul-americano. E também eu gostaria de comentar, já tinha agradecido aqui antes, a presença do CESEM, em nome da irmã Terezinha, que foi nosso apoiador aqui nesse evento também, e ela colocou à disposição aqui material para vocês. Gato, você quer explicar que material é esse, irmã Terezinha? Perfeito. Então, já faço o gancho com a irmã Terezinha. No próximo Diálogos, né, que a gente vai fazer daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai estar aqui dialogando, eu e o professor Brasilmar, escrevemos juntos esse artigo, nesse livro que vai sair pela PUC do Rio Grande do Sul, e o diálogo vai ser imigrante, : uma categoria social válida para as ciências sociais? Será que é válido? A gente pode chamar de imigrante as pessoas? Uma pessoa que está aqui 20 anos ou 30 anos pode ser considerada imigrante? Qual é a diferença? É válida ou não é? Então, vamos questionar sobre tudo isso daqui a um mês. Vocês deixem o e-mail, por favor, com o pessoal aqui que está na organização, que a gente vai lembrar vocês e convide os seus amigos, colegas para estar aqui. Gustavo, mais obrigado. Foi uma honra contar com a sua presença, abrir aqui esses diálogos. Espero que seja algo contínuo. Uma vez no mês a gente se encontra para conversar sobre um tema diferente, sobre imigração, nesse contexto contemporâneo. Então, uma vez mais, agradeço aos bolsistas, do LAEM, do Observatório e de todos que ajudaram a organizar essa tarde de conversa, que eu, particularmente, posso dizer que aprendi muito e muitas questões me provocaram. E vou seguir pensando com essas provocações que o Gustavo trouxe para a gente. Então, uma salva de palmas para o Gustavo.